Shalom, ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Bora para o capítulo 26 hoje. Pegue sua Bíblia, caneta, marca texto e bora aprender o que o Senhor tem para falar com a gente. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada por cuidar de nós. Obrigada por ser vivo, real, presente. Obrigada por não nos desamparar. Obrigada por estar conosco em todo o tempo. Obrigada por esta certeza, esta segurança do teu amor, cuidado e proteção. Tu és Deus, vivo e poderoso e nós te amamos. Tem liberdade para fluir em nosso meio. Que teus anjos estejam agora em cada cômodo da nossa casa, em cada espaço deste ambiente onde a pessoa está. Que o Senhor possa mover com liberdade. Apenas o Senhor e os teus anjos são donos e habitam em nossa casa e em nosso meio. Qualquer brecha que o inimigo tentou entrar e fazer algo, seja desfeita, quebrada e ele seja expulso daqui no nome santo de Jesus. Saia todo mal, saia qualquer influência maligna. Demônios se retirem no nome santo de Jesus. Aqui quem domina, quem governa é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos seguros nele, porque maior é o que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio, flua em nós e através de nós e fale aos nossos ouvidos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Capítulo 26 de Levítico, o penúltimo. Amanhã nós encerramos o livro de Levítico. 26 diz assim: obediência e benção. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Preciso riscar isso aqui. Não riscar não, marcar. Versículo 3: se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Aleluia! Obediência, gente, obediência. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uva quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Gente, isso aqui é revelador demais. Oh, Jesus! Levítico 26, 8. 5 de vocês derrotarão 100 deles. 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. 9. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que eu fiz com vocês. Cumprirei as promessas da aliança que eu fiz. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo.
Morarei no meio de vocês, no meio da minha tenda sagrada e nunca os abandonarei. Aleluia. Estarei sempre com vocês. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. 14. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se vocês rejeitarem as minhas leis, se vocês desprezarem as minhas ordens e se vocês quebrarem a aliança que eu fiz com vocês, então eu os castigarei. Eu vou mandar desastres, doenças, febres que abalam a saúde e que enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Eu ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo, quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem e continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não vão produzir colheitas e as árvores não darão frutas. Versículo 21. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com o gado, matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem. E assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. Oh, Jesus. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. Versículo 27. E, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Que vocês devorarão seus próprios filhos, meu Pai Jesus. Versículo 30. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Eu quebrarei os altares que é queimado o incenso e eu jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades, as deixarei em ruínas, derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som
de folhas caindo no chão, os fará fugir. Fugirão como se vissem inimigos atrás deles, e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros, como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão força para lutar com eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Versículo 40. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim, desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias, dos seus costumes pagãos, e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó, com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Meu Deus! Mas se os descendentes de vocês confessarão. Deus não está perguntando não, mas se não. Deus já falou, mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também confessarão os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que já foram infiéis a mim e que desobedeceram as ordens. Oh, Jesus! Versículo 42, então eu lembrarei da aliança. Se eles se arrependerem das suas ideias, dos seus costumes e se aceitarem o castigo pelos pecados, eu lembrarei das alianças. Oh, Jesus. Versículo 43, mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei. Oh, Jesus! Eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, são essas as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Pai, obrigada por esta leitura, por nos ensinar, por nos fazer crescer em entendimento, por nos dar a oportunidade de absorver, aprender e crescer. Faz em nós a tua vontade, o teu querer, hoje e sempre, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo, né? E vamos ver o que está escrito aqui para nós, olha. Cadê? Escolha o seu futuro hoje. Responsabilidade sobre o destino. Deus não joga dados com a nossa vida. Ele nos deu as chaves. Versículo 12, a caminhada de Deus conosco. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus. A maior bênção não é o dinheiro ou a chave. A maior bênção é a presença. Se Deus está no barco, a tempestade pode vir,
mas o destino já está garantido. O que você prefere, os presentes de Deus ou a presença dele? Os presentes ou a presença? Meu Deus. Versículo 19 diz assim: o céu de ferro e a terra de bronze. Quando há desobediência, o céu trava e a terra não produz. Quando há desobediência. O céu de ferro é quando as nossas orações parecem não subir. E a terra de bronze é quando o nosso trabalho não rende. Isso então não significa que é um azar. É um sinal de que nós estamos precisando de um check-up, de avaliar a nossa vida espiritual e voltar ao caminho original. No versículo 40 ao 42 vem falar para nós da janela da restauração. Mesmo no pior cenário, no exílio, se eles confessarem o erro, Deus diz: lembrar-me-ei da minha aliança. Esta é a mensagem de esperança para nós. Não importa o quão longe alguém tenha ido no erro. Não importa. O caminho de volta está sempre aberto através do arrependimento. Aleluia! Através do arrependimento sempre vai estar liberado, sempre vai ter acesso ao caminho da volta. Deus é um Deus de segundas e de infinitas chances. É isso que eu creio, é isso que cremos, é isso que falamos. O Senhor nosso Deus não te pune. Ele apenas permite que você colha o fruto da semente que você escolheu plantar. Então mude a semente hoje e Deus mudará a sua colheita amanhã. É isso, autorresponsabilidade. Eu falando aí daqui, olha, capítulo 26 é o manual da autorresponsabilidade espiritual. Eu concordo. Esse capítulo tira o peso do acaso e coloca o leme da vida nas nossas mãos, guiadas pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor possa completar no seu coração a palavra de hoje. Que você possa mesmo de fato absorver, aprender, mudar, redirecionar. Entender que as suas ações fazem com que você siga um caminho. Como você tem agido hoje, o que você tem semeado hoje, o que você tem plantado, você vai colher amanhã. Então, mude a semente hoje, que o Senhor vai estar mudando a sua colheita de amanhã. E o nosso maná de hoje, capítulo 54, diz assim: antes que se torne urgente. E a frase é: não espere a tempestade chegar para fortalecer a tua fé. Eita Deus! Base desse estudo é Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim, uma parte para você entender. Como que você está preparando a sua vida enquanto tudo está calmo? Não espere a tempestade chegar para você fortalecer a sua fé. Entenda que o mais importante é investir no nosso relacionamento com Deus hoje, para que amanhã, quando os desafios surgirem, possamos estar firmes e prontos para superá-los. Quando nós estamos bem fundamentados na fé, as adversidades não nos pegam desprevenidos. É como uma casa construída sobre a rocha, é isso aí. Os ventos, as tempestades podem até vir, mas ela permanece firme. A preparação antecipada, ela nos dá a confiança de que, independente do que vier, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Esta confiança
é o resultado de um compromisso contínuo com Deus, que nos dá força e direção antes mesmo que os problemas apareçam. Nos dá força, nos dá direção antes mesmo que os problemas tenham aparecido. Não espere a tempestade chegar para fortalecer a sua fé. Construa diariamente o seu relacionamento com o Pai, que esteja embasado nele, na rocha, para que nenhum vento te desmorone, te enfraqueça. Esteja firme no Senhor, se fortaleça nele. É minha palavra para hoje. Que o Senhor complete no seu coração tudo o que nós falamos aqui. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que privilégio estarmos caminhando juntos. Convide outras pessoas para estar com a gente, vai ser uma bênção poder ver mais pessoas tendo a oportunidade de crescer e cumprir com o desejo de ler a Bíblia por completo. Estamos encerrando, falta amanhã, o último capítulo de Levítico, e nós vamos então passar para Deuteronômio. Então não perde essa nova leitura que vamos começar juntos. Estaremos aqui, se Deus quiser, amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchauzinho.